Fala pessoal, receba as minhas boas-vindas para mais um vídeo aqui no canal Hipnose e PNL, comigo, André Ariovaldo. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de hipnose e de PNL já há mais de 10 anos. E aqui pelo canal nós temos vários cursos disponíveis para que você aprenda PNL, aprenda hipnose gratuitamente e receba certificados ao final. E este vídeo faz parte de um desses cursos. Nesse curso nós estamos aprendendo sobre hipnose conversacional, ou seja, como usarmos a nossa comunicação para influenciarmos as pessoas, para influenciarmos a nós mesmos, mas claro, né, sem precisar ficar manipulando ninguém. E caso você queira aprender comigo, continue nesse vídeo. Caso você queira assistir às aulas anteriores, na descrição você também vai encontrar links para estas informações. E também esse treinamento ele é dividido entre aulas que são gratuitas, como esta, e aulas que são exclusivas para alunos VIPs. Para ser VIP, para entender como funciona, para saber o motivo, né? Por que eu vou ser VIP? Quais são os conteúdos, bônus, benefícios que você recebe e também para receber a sua certificação como Master em Hipnose Conversacional e se transformar em um Jedi da comunicação. Venha para o VIP, também na descrição você encontra informações e o investimento ele é bem acessível, é barato mesmo, usando a palavra, tá? Que é para facilitar realmente, para que as pessoas não tenham desculpa e venham para esse conteúdo aprender muito sobre PNL, hipnose e o uso destas estratégias para melhorarmos as nossas comunicações, porque comunicar é tudo. Quanto melhor você souber se comunicar, mais portas vão se abrir para você. E nesta aula a gente vai falar sobre pressuposições hipnóticas, o que são, como usar estas pressuposições, como perceber as pressuposições acontecendo em nossa comunicação espontânea, né, natural aí no nosso dia a dia. E também eu vou fazer um diálogo terapêutico aqui para que você possa, de uma forma bem lúdica, perceber isto acontecendo em um contexto terapêutico, clínico. E esse conteúdo ele é bastante voltado para essas questões terapêuticas, clínicas. A gente até pode dizer assim que esse é um conteúdo de hipnose conversacional clínica, porque praticamente tudo que nós estamos aprendendo está fazendo esse olhar para as experiências terapêuticas. Então, bora para a aula. Vamos lá aprender sobre pressuposições. Mas antes, claro, né, se você ainda não se inscreveu no canal, na moral, se inscreva, é bem rapidinho. Você dá um clique só e já segue acompanhando aqui o meu material. Lembre-se também, viu, de deixar o seu gostei, dedinho pra cima, ok? E também de comentar o conteúdo desta aula, legal? Se eu te pergunto assim, o que você está percebendo quando assiste a minha aula? Eu estou pressupondo que você está percebendo alguma coisa. E estas pressuposições, elas têm o poder de redirecionar a atenção da mente da pessoa fora do radar da consciência dela. Então, se eu pergunto o que você está percebendo, eu estou pressupondo que você está percebendo alguma coisa. Eu pressuponho que tem algo a ser notado, tem algo a ser percebido. Mas como eu faço isso através de uma pergunta, não chega para você como uma afirmação. Seria diferente se eu dissesse assim, você está percebendo algo que não estava percebendo antes. Nesse ponto eu afirmei, você está percebendo algo que você não percebeu antes. Nesse exemplo é mais agressivo. Quando você, na terapia ou até comunicando-se com alguém, afirma coisas, essas afirmações, elas têm uma grande tendência a chocarem a experiência da pessoa. Em particular, eu não gosto muito de usar afirmações, principalmente em um momento de terapia, porque quase sempre as afirmações elas são mais agressivas. Enquanto você fizer isso, você vai continuar tendo esse problema. É a vida, né? Percebe que quando a gente faz afirmações, ou pode não ter força, porque a pessoa
é indiferente, tá nem se ligando para aquilo lá, ou então, às vezes é algo que realmente é evidente, mas não é o que a pessoa quer ouvir, e aí chega de uma forma agressiva para ela. Pausa. Marque a primeira palavra desta aula. Primeira palavra é pressuposições. Pressuposições, marque ela aí. Então, a grande tendência de afirmações é atingir ou um ou outro desse caminho. Raramente a pessoa realmente vai concordar com você e ainda mais raramente, embora ela concorde, ela vai ter algum tipo de transformação, vai causar uma diferença para ela, porque trata-se de afirmações. Como trocar então uma afirmação por uma pressuposição? Usando principalmente perguntas. Quando você pergunta algo, quando você troca uma afirmação por uma pergunta, esta pergunta, que de uma certa forma terá a afirmação embutida dentro dela, vai causar algo a mais no seu cliente. Você acredita que se continuar a fazer as coisas desta mesma forma, você irá obter resultados diferentes? Se eu fizer as mesmas coisas, eu vou obter os mesmos resultados. Isso é algo óbvio para você? Sim, claro. Então você tem consciência de que se você fizer as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados? Tenho essa consciência, com certeza. Agora que você tem esta consciência de uma forma mais consciente, porque estamos pensando sobre isso, não é verdade? Eu lhe pergunto então, o que você pode fazer de forma diferente em relação a isso para obter um novo resultado? Percebeu a diferença? Quando você faz questionamentos, você realmente movimenta as coisas. E esta movimentação ela é mais poderosa porque, como você está fazendo perguntas, quem está fazendo com que as respostas sejam eliciadas, né? Ou seja, que as respostas venham à tona, é a própria pessoa. Então, a pessoa, ela mesma vai refletindo, ela mesma vai percebendo, ela mesma vai encontrando respostas. Por mais óbvias que elas sejam, é sempre a pessoa, a força da pessoa. E isto faz com que ela não tenha objeções que muito provavelmente vão acontecer se a gente entrar com afirmações. Então, no primeiro modelo, lembra o que eu disse? Enquanto você fizer isso, você vai continuar tendo esse problema. Agora, vou colocar de novo o segundo modelo dos questionamentos, para que você perceba a diferença. Você acredita que se continuar a fazer as coisas desta mesma forma, você irá obter resultados diferentes? Então, de preferência, quando nós estamos fazendo um processo terapêutico, ou então quando estamos querendo que alguém pense sobre algo, usar perguntas é a forma mais poderosa de redirecionar a atenção e gerar uma boa experiência. Não fica agressivo, gera uma boa reflexão, você tira o seu da reta também, porque você não está fazendo nenhuma afirmação, não vai gerar comprometimento para você. Ah, mas foi você que disse, né? Então, para evitar isso, você faz perguntas, e se a pessoa disser, ah, mas foi você que disse, você pode dizer, não, eu te perguntei e você me respondeu. Quem disse, na verdade, foi você, eu te fiz perguntas. Então isso é muito menos comprometedor, mais poderoso, menos comprometedor, gera muito mais mudanças, muito mais diferenças. E dentro destas perguntas, nós devemos colocar pressuposições.
Então, por exemplo, se eu te pergunto assim, e agora que você percebeu isto, agora que você percebeu essa diferença, agora que você entendeu isso, o que mais você está percebendo? O que mais você está aprendendo? Quando eu jogo, agora que você percebeu isso, o que mais você está aprendendo? O que mais você está percebendo? Eu estou pressupondo que você está aprendendo alguma coisa. Eu estou pressupondo que você está entendendo alguma coisa. Agora que você entendeu isso, eu estou pressupondo que você já entendeu. Agora que você entendeu isso, que diferenças este entendimento está causando sobre você? Então eu estou pressupondo que você já entendeu algo, estou pressupondo que já existem diferenças e estou pressupondo que o que você entendeu e as diferenças que você está obtendo estão transformando alguma coisa dentro de você, estão causando algo dentro de você. E isso é bastante poderoso porque, como são pressuposições colocadas dentro de questionamentos, elas vão chegar de uma forma muito sutil e quase sempre fora do radar da consciência. Então é uma forma muito poderosa de você gerar diferenças na percepção, na experiência de alguém. E agora, a gente vai colocar um diálogo entre um cliente e o terapeuta para que você possa perceber todo este jogo de palavras, legal? E eu vou colocar também o script de todo esse diálogo na descrição. Você vai poder acompanhar esse diálogo, depois você vai poder ver o script que está já na descrição, para que você possa acompanhar as palavras, as jogadas, as estratégias e perceber mais ou menos o modelo desse tipo de terapia. O que te trouxe aqui hoje? Você procura a terapia para trabalhar o quê? Eu me sinto tão culpado por algo que eu fiz. Que tipo de culpa é essa culpa? Como assim? Sim, claro. Se você notar, vai perceber que a culpa que a gente sente quando quebra um copo, por exemplo, é diferente da culpa que sentimos quando magoamos alguém que amamos. Faz sentido pensar assim para você? É. Realmente. E você já tinha percebido isso desse jeito? Não. Então é diferente. Pensar assim? Sim. É diferente. Então, pensando com esta diferença, eu vou lhe repetir a pergunta, ok? Preste bem atenção. Que tipo de culpa é essa culpa? É a de saber que o que eu fiz prejudicou pessoas que eu amo. Então, na verdade, você se sente culpado porque se importa com essas pessoas, sim? Sim, parece ser isso. E à medida em que você vai percebendo esse amor e esta importância que você tem por essas pessoas acontecendo aí com você, que tipo de diferenças este amor e esta importância vão causando em você? Me dá vontade de dizer para eles que eu estou arrependido e que gostaria de uma chance para fazer diferente. E você já sabia que tudo isso que você está sentindo tem como base esse amor, essa importância? Não. E saber disso causa que diferença sobre tudo isso agora? Me alivia um pouco, eu estava me sentindo muito mal. Então é como se você estivesse percebendo coisas que não havia percebido antes, seja de forma consciente ou inconsciente, e que à medida em que você vai percebendo estas coisas, elas vão transformando as coisas aí dentro de você? É mais ou menos assim? É, como se fosse isso. Exatamente. E percebendo isso, o que você está percebendo agora que você não havia percebido antes? Eu percebo que nem tudo está perdido. E agora que você percebe isso, o que mais você percebe? Eu percebo que eu me sinto mais leve, mais disposto a consertar isso que eu fiz. E que diferença isso causa? Eu me sinto renovado, com a vontade de fazer diferente agora. E enquanto essas diferenças vão acontecendo em todo o seu ser, o que aconteceu com aquela culpa? Ah, diminuiu muito. E conforme ela vai diminuindo, o que vai surgindo no lugar dela? A vontade de prosseguir agora. Nesse diálogo, talvez você tenha percebido várias pressuposições
acontecendo e várias estratégias que nós estamos utilizando para mudar a atenção, para redirecionar a experiência, para que a realidade da pessoa seja modificada. E nesse diálogo, nessas várias pressuposições que nós colocamos, quando o terapeuta pergunta, por exemplo, que tipo de culpa é esta culpa? Está pressupondo que há uma diferença a ser percebida. Quando nós estamos pressupondo que existem diferenças, já começamos a obrigar a mente a olhar para estas diferenças. Em algumas aulas também falamos sobre segmentações, onde nós estamos segmentando a informação de uma forma diferente para que a mente vá percebendo detalhes que às vezes não está conseguindo perceber nas posições perspectivas que está utilizando para a experiência original da sua queixa. Então, quando a gente pressupõe que há uma diferença no tipo de culpa, perguntando que tipo de culpa é esta culpa, a mente já começa a buscar outras formas de percebê-la. Tanto é que confundiu o cliente. O cliente perguntou: como assim? Ou seja, é uma coisa que às vezes não é óbvia, não está perceptível, não faz parte ainda da realidade do cliente. Ou seja, o cliente está olhando para aquela culpa de uma única forma. E quando a gente pressupõe que há formas diferentes, perguntando que tipo de culpa é essa culpa, o cliente, ele inicialmente tem uma confusão, porque ele estava padronizado a olhar para a culpa de uma única forma e agora percebe que existem outras formas de começar a olhar para aquela mesma experiência. E aí o terapeuta entra com um tipo de metáfora, dizendo: note que quando nós quebramos um copo e sentimos culpa por termos quebrado esse copo, é diferente da culpa que a gente sente quando magoa alguém que a gente ama. Claro, claro. Uma coisa é quebrar um copo e, putz, sinto muito, I'm so sorry, quebrei o copo. Outra coisa é você ferir o coração de alguém, quebrar o coração de alguém. Então são culpas diferentes, mas nós jogamos isso como uma metáfora, como uma comparação também, e fechamos com uma pergunta, onde o terapeuta pergunta: pensar assim faz sentido para você? Ou seja, embora a gente tenha jogado ainda uma afirmação, não fechamos com a afirmação, não fechei com a metáfora, como se eu estivesse colocando uma realidade minha e injetando ela no meu cliente. Isso não existe. Eu jogo uma realidade, eu faço algum tipo de afirmação. Sim, quando jogo essa comparação, eu estou afirmando que é diferente quebrar um copo, se sentir culpado, quebrar um coração e se sentir culpado. Eu estou afirmando que é diferente, mas eu fecho isso perguntando. Então o terapeuta vai e pergunta: faz sentido para você pensar desse jeito? E aí o cliente responde: sim, faz sentido, porque é uma diferença muito gritante. Uma coisa é um copo, outra coisa é uma pessoa. Então, claro que é diferente. É óbvio que é diferente. E aí o cliente, ele entra com outras questões. Por exemplo, já havia percebido isso desse jeito? Então, nesse ponto, nós estamos chamando a atenção da pessoa para a percepção de algo mais específico. Já havia percebido isso desse jeito? Não, desse jeito não. Se não havia percebido isso desse jeito, significa que perceber isso agora já é diferente. Então, se a pessoa responde não, você já tem uma diferença. Por quê? Se eu não havia percebido isso desse jeito, significa que eu estou percebendo isso agora. E isso é novo. Se é novo, é diferente. Se é novo, se é diferente, já é uma mudança, já é uma transformação. E aí o cliente, ele vai então percebendo essas diferenças acontecendo à medida em que ele mesmo vai respondendo de acordo com essas perguntas estratégicas, cheias de pressuposições
e que vão estimulando o cliente a pensar de formas diferentes acerca daquela mesma queixa, daquela mesma demanda que inicialmente ele trouxe culpa aí no exemplo colocado. Em algum momento, o terapeuta também pergunta, pensando com essa diferença, eu vou agora repetir a pergunta. Então, quando o terapeuta pergunta e joga antes, né, pensando com essa diferença, o terapeuta está estimulando a pessoa a manter aquela diferença disponível para que, com esta diferença, possa agora responder a pergunta que antes foi apenas uma pergunta confusa. Na primeira vez que o terapeuta perguntou que tipo de culpa é essa culpa, gerou uma confusão, porque destravou a mente de um ponto fixo e levou ela para outras percepções, pressupondo que haviam diferenças. Agora que o cliente percebeu que sim e respondeu que sim, é diferente, eu percebo diferenças nesta forma de pensar, o terapeuta, então, ele pode estimular, como foi o exemplo. Pensando com essa diferença, eu vou, então, refazer a pergunta para você. Que tipo de culpa é essa culpa? E foi nesse momento em que o cliente agora trouxe uma resposta. É a culpa de perceber que eu feri, que eu machuquei, que eu magoei pessoas que eu amo. E é quando o terapeuta tem uma grande sacada. Ele pega aquele sentimento que é o amor, que foi colocado pelo próprio cliente, a culpa que eu sinto por perceber que machuquei pessoas que eu amo, que magoei pessoas que eu amo. Pausa, 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 para tudo. Para tudo! Marque a segunda palavra desta aula. Professor, qual a segunda palavra da aula? Fala para mim porque eu não percebi ela. Ela escapou. Eu estava aqui concentrado no seu conteúdo e aí eu não peguei o conteúdo da segunda palavra. O senhor fala para mim, por favor, para eu anotar, para eu na hora da prova poder receber o meu certificado? Por favor, professor, fala para mim a segunda palavra. A miséria, toda hora eu tenho que falar a segunda palavra? Pô, marca a segunda palavra. Caramba, toda hora tem que ficar repetindo segunda palavra. Caramba, marca logo aí a segunda palavra. Poxa, professor, não briga não, porque o senhor só fica brigando comigo, mas o senhor não falou qual que é a segunda palavra. O senhor só brigou o senhor só me deu feedback negativo. Marque então, vai, a palavra aí. Segunda palavra é super. Super. Agora sim, professor. Obrigado, viu? Não vou mais esquecer de fazer a anotação da palavra para não ficar mais enchendo o saco do senhor. Então o terapeuta pega isso e aí o terapeuta vai e pergunta: então me parece que, embora você esteja magoado, o terapeuta foi esperto, não disse que não é mágoa o problema. Embora você esteja magoado, me parece que o sentimento base disso tudo é o amor, é a importância que você dá para essas pessoas. Sim, sim. Claro que sim, porque foi o próprio cliente que disse, né? Eu me sinto magoado porque feri pessoas que eu amo. Então parece que, embora você esteja magoado, o sentimento base disso tudo é o amor, é a importância. Significa que você se importa com essas pessoas, sim? Significa que você ama essas pessoas, sim? Sim. E nesse momento a gente redireciona a atenção do cliente. Então o terapeuta, ele tira a atenção do cliente da culpa e leva a atenção do cliente para amor, para importância. E aí o terapeuta diz assim: então, à medida em que você vai percebendo e sentindo esse amor acontecendo, essa importância acontecendo, vá percebendo também o que esse amor e essa importância vão causando aí dentro de você. E é nesse momento em que o cliente ele vai percebendo aquele amor, aquela importância, e ele diz assim: a vontade, né? A vontade de dizer
que eu estou arrependido e que eu amo eles e tudo mais. Então, nesse momento, o terapeuta já redirecionou, tirou da culpa, levou para o amor e do amor pegou como gancho, como gatilho para vontade de dizer que ama, de dizer que se arrepende e foi mudando o rumo das coisas. É nesse momento que o terapeuta verifica o que aconteceu com a culpa, perguntando, e à medida em que você vai percebendo isso, o que aconteceu, e ele joga no passado, o que aconteceu com aquela culpa? Ele está pressupondo que o cliente está percebendo, e agora que você está percebendo isso, pressupõe que está percebendo. O que aconteceu? Pressupõe que alguma coisa já aconteceu com aquela. Aquela é uma linguagem dissociativa, que afasta aquela culpa. Agora que você está percebendo isso, linguagem ativa, percebendo isso, pressupondo também que estou percebendo algo, o que aconteceu pressupõe que já aconteceu, com aquela linguagem que afasta, aquela culpa. E aí o cliente diz, diminuiu muito. E aí o terapeuta finaliza perguntando, e à medida em que vai diminuindo, linguagem ativa, diminuindo, então está ainda diminuindo. E à medida em que vai diminuindo, o que vem surgindo no lugar. Olha que legal, olha que sacada, né? Então está pressupondo que está diminuindo mais, porque o cliente respondeu, diminuiu, linguagem passiva, já aconteceu, diminuiu e ponto. Mas o terapeuta transforma novamente em linguagem ativa. E agora que está diminuindo, o que está surgindo, pressupondo que está diminuindo e que alguma coisa nova está surgindo no lugar. E agora que está diminuindo, o que está surgindo no lugar? Vontade de prosseguir. Então nesse texto, nesse script, nesse diálogo, nós colocamos várias pressuposições, várias sacadas conversacionais para que você estude, para que você aprenda, para que você assista, reassista esse vídeo várias vezes, porque aqui nesse vídeo, nesse conteúdo, você vai encontrar algumas estratégias que podem ser bem exploradas, bem utilizadas, não apenas em uma experiência terapêutica, como é conversacional, você pode usar onde você quiser isso daí, para que você perceba qual a influência que essas perguntas, que essas pressuposições, que essas estratégias comunicativas podem gerar quando você está se relacionando com alguém, que influência causa, como que você pode liderar as pessoas usando estas estratégias. E fazendo isso tudo, eu quero que você me traga, quando você obtiver os seus resultados, a sua experiência. Então, coloca isso em prática, executa isso na sua vida e traz os resultados aqui nos comentários, legal? E deixando esses comentários, compartilhe também essas experiências no nosso grupo do WhatsApp. Não está no grupo? Talvez ainda tenha espaço, porque vive lotado aquele grupo, mas na descrição você vai encontrar o link para esse grupo. E o grupo VIP também, esse ainda há espaço disponível nele por enquanto, que já está quase lotado também. E venha para o VIP para aprender muito mais sempre, né? E é isso, espero que essa aula tenha sido ótima para você, que você esteja aprendendo coisas maravilhosas aqui comigo. E além desse curso, tem outros aqui no canal. E claro, né, inscreva-se agora se você ainda não fez, compartilhe esse conteúdo, não fica retendo para você informação, não. Tenha um mindset de riqueza. Uma pessoa rica é uma pessoa que compartilha não apenas aquilo que ela tem fisicamente, mas principalmente aquilo que ela tem emocionalmente, psiquicamente, virtualmente. Que esse mindset de riqueza seja algo presente agora para você. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E à medida em que você vai percebendo isso, eu lhe pergunto, você já anotou a terceira palavra desta aula?
Marque então a terceira palavra desta aula e à medida em que você vai ouvindo o som da minha voz e percebendo esse momento aqui e agora, marque nesse momento a palavra. A terceira palavra é prosseguindo. Prosseguindo. Deixe comentários, like, dedinho pra cima. Legal? Likezinho aí no vídeo. E é isso, da minha parte, muito obrigado, viu? Muito sucesso para você, luz, paz para toda a sua vida. E na próxima aula nós vamos falar sobre como influenciarmos tempos verbais. Uma aula bem legal também, que estará disponível aqui para todos nós em nosso canal Hipnose e PNL. Show de bolas? Então é isso, muito sucesso, muita luz e muita paz e até a próxima aula. Valeu!